Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui nesse dia especial de Dia dos Pais. Quero aproveitar para mandar um beijo, um abraço para o meu pai, Luiz Carlos, que me fez botafoguense, né? Muitas das nossas histórias, eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo passam, né, pelo nosso pai. E também, claro, não posso deixar de mandar um beijo, um abraço para os meus filhos queridos que me fizeram pai e estão levando esse legado botafoguense aí para próximas gerações, né? Muito legal, uma data especial. Vocês que ainda têm o seu papai aí por perto, né? Vivos, aproveitem, né? Se possível, o dia com eles. Se o seu pai não é botafoguense, mas eu acredito que aqui da maioria seja, né? De qualquer forma, é uma data muito importante, muito legal da gente estar passando com eles, ou pelo menos mandando uma mensagem, né? Mandando aquele carinho, né? Às vezes é um dia também até para uma reaproximação nesse sentido. Quem não está próximo, né? Quem não se reaproximou foi Damian Soares do Peñarol, né? De uma possível ida para o Peñarol, né? A gente sabe que ele deu uma forçada aí nos últimos dias. A negociação aconteceu da seguinte forma: o Peñarol contactou o jogador e simplesmente esqueceu, né, entre aspas, de contactar o Botafogo. E aí o Damian criou toda uma situação, disse que estava infeliz no Rio de Janeiro. Na verdade, forçou uma situação para que o Botafogo liberasse ele sem custos para o Peñarol, né? E o Botafogo atual, né, como diria o meu amigo Rodrigo Mancha, acostumem-se com o novo Botafogo. E não é só o Botafogo dentro das quatro linhas, vitorioso, brigando por títulos. É o Botafogo também fora das quatro linhas, sabendo valer os seus direitos, né? O Botafogo percebeu nitidamente que era uma situação ali forçada pelo jogador, né, para sair, e num péssimo momento aí que o Botafogo está se aproximando de uma decisão com o Palmeiras, né? Semana passada, inclusive, o Damian pede para não participar do jogo de uma importantíssima oitava de final pela Copa do Brasil. Ou seja, a situação dele segue complicada. A princípio, o técnico Arthur Jorge não conta mais com o jogador. Ele vai seguir treinando em separado do grupo, lá no Lonier. Afinal, ele não pode ser proibido de exercer a profissão dele. Então ele vai lá, cumpre o treinamento dado pela equipe, assistência técnica ali do Arthur Jorge, fisiologistas, preparadores físicos, e depois volta para casa dele, assim que vai ser aí nos próximos dias, talvez até semanas, tá? Até porque fechou o prazo da Conmebol em relação à inscrição dessa fase agora da Libertadores. E o Botafogo não abriu mão do Damian Soares, né? Ele continua na lista. Então, só para a gente entender, o Botafogo tinha direito a inscrever 5 jogadores e utilizou as 5 vagas, inclusive o Carlos Alberto ficou de fora, né? Então, vamos aqui só recapitular. O Botafogo inscreveu para essa fase de oitavas Cuiabano, Alain, Thiago Almada e Matheus Martins. E aí deu um susto ali, porque o site da Conmebol cometeu um erro e não colocou o Igor Jesus. Depois, tudo esclarecido, Igor Jesus também foi inscrito. Então, o lateral esquerdo, um volante, um meia, e 2 atacantes, com o Matheus Martins e o Igor, né? Mas o nome do Damian Soares permanece na lista, Botafogo fazendo valer o seu direito, e que é o contrato, né? Existe um contrato entre Damian Soares e Botafogo. Alguns nomes saíram da lista, então deixar claro que uma coisa não está atrelada à outra, né? O Botafogo simplesmente comunica a Conmebol jogadores que não fazem mais parte, não tem mais contrato com o Botafogo, né? Jogadores que foram emprestados, tá? Então são eles: o David Reicher, tem nome de ator de Hollywood, que era um jogador do Sub-20, então esse nome saiu fora. O Newton, né, que está emprestado ao Criciúma, falaremos de Newton daqui a pouco, guarde essa informação. O Diego Hernandes acabou de ser emprestado ao Leão do México, Emerson Urso foi para o Vila Nova, e o Janderson, esse sim que saiu em definitivo, foi para o Vitória, tá? Então esses nomes também o Botafogo tirou da lista da Conmebol, beleza? Vamos lá, galera, vamos falar da rodada que começou ontem, tá? Com alguns resultados aí interessantes. O Grêmio ganhou de 3-1 do Cuiabá, lá em Cuiabá, com um jogador dinamarquês, né?
que foi uma estreia até engraçada, né? Ele faz um gol contra, acho que no início do segundo tempo, se não me engano. Foi meu pai até, falando em pai, meu pai que passou a mensagem. Você viu lá o jogo? O cara marcou um gol contra, depois em seguida fez 2 gols a favor, né? Perguntar para o Fantástico, né? Para o Tadeu Schmidt, se vale a regra de pedir música com 3 gols sendo 1 contra. Acho que não, né? Então o Grêmio 3-1, o Grêmio dá uma livrada já, razoável livrada da zona de rebaixamento. Quem não livrou da zona e continua lá é o Corinthians, 1-1 com o Red Bull Bragantino, tá? O Corinthians do Ramon Dias. No Clássico Mineiro, tudo igual, 0-0 entre Cruzeiro e Galo, foi um bom resultado. 2 equipes ali que estão namorando, né, com o topo da tabela, principalmente o Cruzeiro, então deu uma segurada aí em ambas as equipes. E no Clássico do Nilton, né, eu fiquei assistindo ali porque, só para ver, não sei se acontece isso com vocês também, se tava tudo direitinho ali com o Nilton Santos, se ninguém estava estragando, mas tudo certo. Vasco venceu o Fluminense por 2-0, jogo com muita polêmica, né? O primeiro gol do Vasco, o VAR chamou, ao meu ver, teve ali 2 lances de possível mão na bola, né? Mas o Daronco acabou confirmando o gol do Verratti. E o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ficou marara, prometeu ir ao STJD, né? Disse que o Daronco tem que se aposentar. O engraçado disso tudo é que quando o Textor fala em não só a manipulação de resultados, mas de melhorar a arbitragem no Brasil, vira um discurso de um homem só, né? A gente não vê o Mário Bittencourt ou outros presidentes de clubes se unindo ao Textor ou dizendo, olha, boa ideia, vamos fazer uma reunião, vamos pensar em modernizar, em melhorar o treinamento dos árbitros, em melhorar até, quem sabe, fazer uma profissionalização mesmo dos árbitros. Não se fala nisso, só se fala quando, né, mexe com o próprio time. Foi o caso ontem do Fluminense, tá? O Fluminense que vinha numa boa recuperação, com 4 vitórias seguidas, né, com o Mano Menezes no Brasileiro, então foi freado e segue na zona do rebaixamento. O Vasco deu uma subida ali, acho que foi para 27 pontos. E o jogo que eu ia comentar justamente do Nilton, né, o Fortaleza, que está numa fase maravilhosa, a equipe do Vojvoda, nos últimos 8 jogos, 7 vitórias e apenas 1 empate, tá? O Fortaleza, com isso, conseguiu atingir momentaneamente a vice-liderança, tá? Fortaleza tem o mesmo número de jogos do Botafogo. Claro, o Botafogo hoje vai fazer um jogo daqui a pouco, às 11 horas, e 1 ponto a menos só que a gente. Então, olho no Fortaleza, no Lion, né? Foi o clássico do Lion com o Tigre, né? Enfim, e aí o lance que chama mais atenção da partida é uma falta do Nilton, que eu comentei aqui com vocês, né? Jogador emprestado pelo Botafogo. Ele dá realmente uma espécie de uma cotovelada no Renato Kaiser, né? Que sai até sangrando. Resumo da ópera: nem cartão amarelo e muito menos o VAR chamou para recomendar a expulsão. Por isso que a gente fala tanto, né, do lance da Copa do Brasil, da interferência do VAR ali, que sugeriu e acabou acontecendo a expulsão do Gregory, né? Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo. Então, 2 pesos, 2 medidas, não há critérios. É isso que a gente pede tanto, porque se daqui a pouco vem uma normativa da FIFA ou da CBF, não, qualquer lance que sugira uma agressão no rosto, o VAR vai chamar, beleza, a gente concorda. Ou então não, precisa decapitar a cabeça do jogador para ser expulsão, né? A gente só precisa de critério. Não entendemos por que sempre o critério, coincidentemente, vai contra o Botafogo, os jogadores do Botafogo, né? Muito complicado, minha galera, muito complicado. Daqui a pouco eu vou falar da arbitragem do jogo de agora, né? 11 horas, entre o Juventude e o Botafogo também. Eu não gosto de ficar assim falando antecipadamente. Espero que nada fora do comum aconteça, mas é uma escala de arbitragem muito ruim, tá? Antes de a gente falar do jogo mesmo, propriamente dito, dá uma nota aí ainda da Conmebol, né? A Conmebol puniu, e tinha que ser feito assim, o Universitário do Peru. Vocês vão lembrar que o Botafogo, aquele jogo que a gente ganha por 1-0, o gol do Jefinho, né? Lá em Lima, muita gente do Botafogo, né? Torcedores alvinegros foram ao jogo, e no final da partida ali, aquelas cenas lamentáveis de torcedores peruanos,
alguns, né? Não vamos generalizar, alguns torcedores do Universitário imitando um macaco, enfim, aquela insinuação toda de que os torcedores brasileiros, torcedores botafoguenses, né? Enfim, racismo, caso de racismo, e a Conmebol puniu em $120 mil, tá? Esse dinheiro, na verdade, vai ser deduzido das premiações que o Universitário teria direito a receber, né? Por vitórias, enfim. O Universitário, então, pagará isso e também terá que fazer algumas campanhas ali contra o racismo, beleza? Antes tarde do que nunca, pelo menos aí algum movimento da Conmebol nesse sentido, já que muitas vezes a gente vê cenas terríveis, né? Sem graça nenhuma, sem sentido nenhum, né? De torcedores imitando macacos para, enfim, vocês já sabem. Então, pelo menos algum tipo aí de punição, né? Pessoal, botei na thumb, Botafogo vai estrear daqui a pouco a camisa Away, a camisa preta, forjada no fogo, né? Lembra que é uma caldeira, né? Assim, aqueles respingos ali, muito legal. Quero ver em campo, né? Quero analisar, ver ali o time com o uniforme completo ali, para dar uma opinião amanhã mais assertiva sobre esse uniforme número 2. Então, Botafogo estreia daqui a pouco. Deve estar frio lá, né, em Caxias do Sul. E o Botafogo, um tabu interessante para a gente quebrar hoje, hein? O Botafogo não vence o Juventude há 27 anos no Alfredo Jaconi. É muito tempo. A última vitória foi em 96, um 5-3, com direito a gol do Túlio Maravilha, do Djair, né? Então a galera que é mais das antigas, como eu, lembra desse time. Foi a última vitória lá no Alfredo Jaconi. Teve uma vitória, assim, nesse período, se não me engano, foram 7 jogos, 7 jogos com 4 vitórias do Juventude, 3 empates. Teve uma vitória do Botafogo, mas foi no estádio Centenário, né, que é do Caxias. Então, no Alfredo Jaconi, desde 96, vamos quebrar esse tabu hoje, tudo nos ajudando, beleza? A arbitragem que eu falei agora há pouco, a questão é a seguinte: a gente vai ter o árbitro da partida e um auxiliar, um bandeira, né, no popular, que estavam naquele jogo Botafogo e Fluminense, né, que o Gregory tomou uma entrada violentíssima do Martinelli, né, assim como também o VAR, né, o VAR também daquela partida, né, um VAR também que já esteve no jogo Fortaleza e Botafogo, na nossa derrota também para o Cruzeiro na primeira rodada. Então, assim, muito complicado. Tomara que tenham uma boa jornada. E inclusive esse bandeira do jogo de hoje é presidente da Abrafut, que normalmente emite notas contra o Botafogo, né? Então, um negócio surreal o que teremos pela frente. Realmente a gente começa, eu nem gosto tanto de ficar naquele discurso do contra tudo e contra todos, mas eu endosso o discurso de que o Botafogo cada vez mais vai ter que, para ganhar um campeonato, vai ter que ganhar com sobras, né? Tipo, ganhar sem dúvida alguma, marcar o maior número de gols possível, não dar mole, como, né, a gente pode dizer até que o Gregory deu, né, entre aspas, aí no jogo do meio de semana, porque os caras vão pegar, né, a impressão que dá, né, a gente não quer, obviamente, acusar ninguém, mas é que o Botafogo está muito azarado com as arbitragens, né? Vamos colocar dessa forma. Muito azarado, impressionante, sempre, né, acontece para o nosso lado de forma negativa, né? Tomara que hoje a gente tenha uma boa arbitragem. Galera, time para hoje, né? Falei aqui ontem, uma tendência aí de alguns jogadores serem poupados, visando a partida de quarta-feira. O Botafogo acabou de divulgar os relacionados, Tiquinho de fora, a gente já sabia, Luiz Henrique suspenso por cartão amarelo, Tietê suspenso por cartão vermelho, né? Temos o retorno do Marçal, a lista, né? Pode ser até que o Marçal escale, o GE está botando o Cuiabano. Então vamos lá, John, Matheus Ponte, Lucas Alter, Barbosa e Cuiabano. Meio de campo, Gregory, Danilo Barbosa, quem sabe Romero, né? Na frente, o Almada, Igor Jesus e Carlos Alberto. São possibilidades. Vocês vão ver que nesse time eu não botei o Savarino, que pode ser poupado, né? Não botei o próprio Matheus Martins,
pode ser que ele comece jogando, então só saberemos daqui a pouquinho. Você vai assistir o meu vídeo, em seguida, antes da partida, saberemos a escalação do Arthur Jorge, mas essa tendência aí de dar uma rodada e poupar em alguns jogadores, como o próprio Bastos, que vem aí dando sinais, né, um pouquinho aí de queda técnica, talvez por cansaço. Jogo importante, Botafogo conquistando os 3 pontos nessa partida contra o animado Juventude, já ia falar Jair Pereira, do Jair Ventura, né, que se classificou no meio da semana contra o Fluminense na Copa do Brasil. O Juventude que não vai poder o Juventude que não vai poder escalar o Luiz Oyama, né, jogador que ainda pertence ao Botafogo. Tem o desfalque também do Alan Ruschel, tem alguns desfalques ali, mas enfim, Botafogo precisa jogar o jogo, um adversário que tradicionalmente é chato para o Botafogo. Goleamos no primeiro turno, mas é importante que o Botafogo vença e depois a gente ficar de olho principalmente no Flamengo e Palmeiras às 4 da tarde, né? Torcendo ali por um empate ou até uma vitória do Palmeiras seriam os melhores resultados para a gente continuar na frente e com a gordurinha, beleza? Tamo junto, deixe seu like, faça seu comentário e mais uma vez um grande Dia dos Pais para você que é papai, né? E se você puder, né, mande aquela mensagem, esteja com seu pai no dia de hoje, né, para dar aquele abraço que é sempre muito importante, beleza? Tamo junto, fogão para cima, vamos ganhar.